O sorriso fingido de quem faz anos que não faz um vídeo sequer pra cá. E aí? Tem alguém vivo aí ainda? Eu resolvi voltar a gravar pra cá porque eu gosto... Mentira, porque eu preciso de dinheiro. Gente, é porque eu gosto de gravar pra cá. É por isso que eu resolvi voltar. E eu vou voltar pra cá já jogando um quadro na cara de vocês, que já existe lá no meu TikTok, inclusive. Segue lá eu no TikTok. O quadro que já existe no meu TikTok é QSN e Crime SN. Nos dois, no QSN eu conto casos asiáticos e no Crime SN eu conto casos diversos. E nos dois às vezes eu faço alguns vídeos me maquiando. Eu resolvi trazer pra cá, então hoje eu vou fazer um QSN mais make pra vocês. De relação, eu vou começar aqui pra vocês. O caso de hoje é o caso recém-casados que estão desaparecidos há muito tempo, sem nenhuma solução e sem provas sólidas. Hidratando meu rosto com esse hidratantezinho da Avon, que não quer focar aqui, ó, com esse hidratantezinho da Avon. O caso não é de um, mas sim 2 recém-casados que desapareceram em Busan, sem provas sólidas, sem nenhum nada, eles só desapareceram e foi isso, pronto. Que eles tinham a mesma idade e o mesmo tempo de casados. Um dos casais desapareceram deixando para trás um cachorrinho que estava se alimentando de ossos de galinha. Um dos casais, a mulher era uma atriz de Busan e ensinava teatro em uma escola em Busan. O nome dela era Choi Sun-hee. Ela estava se preparando para uma próxima apresentação em um teatro. Inicialmente disse que quando ela desapareceu ela estava grávida de alguns meses, mas ainda não estava sentindo nada. O marido era Jeon Min-gun, que também tinha 35 anos e era dono de um restaurante. 27 de maio de 2016, ela foi vista em uma loja de conveniência algumas horas depois do término da sua aula de teatro. No momento onde eles moravam, tinha uma câmera que filmou quando ela chegou com algumas sacolas e coisas que ela aparentemente teria comprado da rua. Ela chegou por volta das 11h30 da noite. Choca que estava bem perto do desaparecimento deles e ela estava completamente normal, não estava demonstrando desespero, nem nada, ela estava vivendo a vida dela normalmente. A maioria dos itens que ela tinha na sacola foram achados dentro do carro dela. As câmeras de filmagem filmaram o marido dela chegando. Ela colocou as coisas no carro por volta das 3 da manhã do dia 28, ou seja, do dia seguinte. Aqui minha coquinha, né, que eu não sou de ferro. Vou pôr Coca-Cola, se pudesse estar bebendo direto, né, mas eu não quero morrer. Segundo amigos do casal, o marido dela teria chegado depois porque ele estava bebendo em um bar com os amigos, né? Logo quando ele voltou pra casa, as câmeras filmaram ele, né? Como eu já falei pra vocês, e pronto. Depois disso, eles não foram mais vistos, nem ele nem ela. Só foi achado o apartamento, do jeito que eu falei pra vocês, né? No começo do vídeo, e só. Dia 31 de maio, a polícia foi acionada pelo pai do marido dela, né? Da atriz. E estava muito preocupado porque o filho dele não era disso e ele estava há muitos dias sem responder as mensagens, sem fazer uma ligação, eles, né, já tinham sumido. Quando a polícia conseguiu entrar no apartamento deles, parecia que estava tudo intocado. Não tinha sinais de arrombamento, nem que eles haviam lutado com alguém, nada, estava tudo normal. Aparentemente, alguns objetos pessoais, como passaportes, o notebook deles, nem nada... Gente, foi o que eu fiz. No começo não foi achados notebooks, passaportes, nem nada. O que dava a entender que eles não teriam sumido e sim, eles teriam saído para algum lugar por conta própria. Ou seja, inicialmente não havia indícios de crime, né? Já que não tinha nada arrombado, que não tinha sinais de luta e que objetos pessoais de viagem, a gente pode dizer assim, teriam sumido, então todos se tranquilizaram. O cachorro dele estava preso dentro do apartamento e o apartamento tinha muitas... O que indicava que o cachorro estava sozinho ali há um bom tempo. O dele estava na mesma posição na garagem, as compras que ela havia feito um pouco, né, porque o resto ela colocou no carro, estava sobre a mesa, parecia que eles tinham colocado lá, fizeram as compras, colocaram lá e sumiram. Gente, nunca comprem essa base da Ruby Rose.
ela é horrível, ela simplesmente não fica no meu nariz. Ela não fica de jeito nenhum. Olha o jeito que a base fica no nariz, vocês estão vendo? Olha isso. Pra eu conseguir ajeitar isso aqui, eu preciso usar outra base por cima, ó. Vocês estão vendo? Ela acumula, gente, que coisa ruim. Mas também não pode esperar muito de uma base que é R$9, né? As investigações começaram dia 2 de junho. Entre 70 a 80 policiais revisaram as imagens das câmeras de segurança e nenhum foi capaz de identificar qualquer imagem do casal deixando o prédio. É importante lembrar que haviam 22 câmeras espalhadas em locais estratégicos, o que garantiu uma boa cobertura de movimentação de moradores, ou seja, não teria condição deles saírem do condomínio sem nenhuma câmera pegar ele, não tinha como. Tanto havia 2 pontos cegos em que o casal poderia ter descido, cuja informação trouxe perguntas que deixava o caso ainda mais misterioso do porquê que eles dois tinham sumido assim. A primeira é, por que se eles estavam em um dia normal, por que diabos que eles iam sair às pressas logo pelo lugar que não pegava nenhum tipo de câmeras? Eles teriam saído de lá de maneira proposital? Por quê? Por que eles sairiam lá de maneira proposital às pressas? A não ser que alguma coisa teria acontecido, né? E a outra é que como que eles sabiam a posição exata que tinha nas câmeras de um jeito que não pegasse quando eles passassem? Como é que eles sabiam disso? Eu não uso blush em pó, nem blush líquido. Eu tô usando ultimamente esse batom aqui, ó. Que ele é ótimo, ele tá até um pouco usado, ó, porque eu uso ele como blush, ele é ótimo. Porque eu quebrei meu blush, muito cuidado com as coisas, eu quebrei meu blush, então eu tô usando esse aqui porque eu não posso ficar sem blush. E aí começou as investigações, os interrogatórios com os familiares, né? Porque todo mundo sabe que quando acontece essas coisas, as primeiras pessoas a serem interrogadas são os familiares, marido, namorado, amigos, é sempre assim. Quando a polícia foi falar com os pais, os familiares, eles se surpreenderam. Porque mesmo depois do dia do desaparecimento, os dois continuaram tendo contato com alguns amigos, com algumas pessoas da família, o que era muito improvável, já que eles estavam desaparecidos. A senhora Choi, que é a mulher lá que ensinava teatro, ela enviou uma mensagem de texto para o seu assistente de direção às 11h56 da noite do dia 28. Não estou me sentindo bem e não posso assistir ao ensaio da performance no dia 29. O que seria bem estranho, já que nas filmagens ela parecia estar normal, bem, sem nenhum problema. Às 6h20 da noite do dia 30, outra mensagem de texto foi enviada para o representante da companhia do teatro que a senhora Choi trabalhava. Estava dizendo assim na mensagem: acho que não posso atuar. Tive um acidente como da última vez e fui internado novamente no hospital. Quando o funcionário da companhia de teatro tentou retornar a mensagem, o telefone foi desligado. No mesmo dia, o marido ligou para o sócio do restaurante e disse-lhe: tem um compromisso doméstico, vamos fechar o restaurante hoje. Tudo comprovava que estava muito estranha aquela situação. No dia 31 foi feita outra ligação que suspeitam que teria sido o Sr. Jeon, que é o marido da senhora Choi, dizendo que ela não ia poder se apresentar justamente porque ela teve um acidente doméstico, ou seja, nada batia com nada. Eles continuaram mantendo esse contato, dando desculpas e falando essas coisas durante 5 dias. Algumas pessoas dizem que as mensagens não teriam sido escritas pela Choi, porque, para quem não sabe, o coreano ele tem vários níveis de formalidade. A mensagem recebida possuía um tom muito formal, diferente de como ela costumava se contatar com as outras pessoas, como ela costumava falar com as outras pessoas. Então, não parecia
nada ser ela, nem pelas mensagens de texto, nem como a forma que falava, tanto pelo telefone quanto pelas mensagens. As investigações, claro, que os médicos foram até hospitais para saber se algum dos dois ou se os dois teriam dado entrada no hospital, mas eles não achavam nada que teriam comprovado que eles dois teriam pelo menos aparecido nos hospitais. Importante lembrar que no dia 2 de junho, literalmente no dia que as investigações começaram, os dois telefones foram desligados. Misteriosamente, do nada, foi desligado no dia que a investigação começou. Só que os telefones dos dois tinham informações de GPS, tinham como identificar onde os celulares estavam. E os dois estavam em duas localizações que vocês não têm ideia da diferença de onde os dois estavam. A ideia pro olho é que eu consiga fazer um delineado com essa tinta rosa aqui. Sabe aqueles delineados gráficos? Mas eu não garanto que vai sair bom, viu? Porque eu não sou profissional, eu maquio porque eu gosto. Eu vou usar essa tinta e esse pincel chanfradinho que eu achei ali, que eu não sabia nem pra que servia. Mas eu vi na internet que serve pra fazer exatamente esses delineados. Última mensagem, adivinha, foi enviada pro pai do Jeon. E na mensagem que dizia, está tudo bem, ponto. Mais nada. Logo após essa bendita cuja mensagem, o celular foi desligado. E pela localidade do GPS, o celular estava em Busan. Ou é Busan? Busan. E o celular da mulher dele estava em Seul. O que é 330 quilômetros de distância um do outro. Eu não vou gravar eu fazendo delineado porque vai demorar e eu vou fazer cagada. Eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Gente, o com rosa ficou assim, ó. Eu tirei o microfone porque meu celular tá carregando. O com rosa ficou assim, ó. Vou fazer o acabamento e eu vou passar um preto por cima pra ver como é que fica. Gente, é incrível como que um lado sempre fica melhor que o outro. Esse lado aqui ficou bem melhor que esse. Gente, não liga pra minha sobrancelha, tá horrível mesmo. Esse lado aqui ficou bem melhor que esse. Agora eu vou só consertar aqui e volto pra falar com vocês. Gente, eu disse pra vocês que eu ia fazer eu ia fazer o acabamento em preto, mas eu desisti. Porque se cagar, eu vou ficar muito triste, porque demorou um pouquinho, viu, pra eu conseguir fazer isso aqui. Gente, esse pincel é maravilhoso. Eu não sabia pra que serve, mas agora eu só vou usar ele pra fazer delineado. Que pincel bom. Pensando em fazer o acabamento com essa paletinha bem velhinha que eu tenho ali de glitter. Mas não sei, vou pensar. O ex-namorado da senhora Jeon não aceitou muito bem o término, né? Que no caso ela terminou pra começar o casamento, o namoro barra casamento, que depois eles casaram, com o atual marido dela. Alguns amigos disseram que ela apresentava um comportamento meio doentio pelo ex-namorado, né? Eles dois tinham uma relação tóxica, assim, resumindo. Tanto ele quanto ela, né, eram muito tóxicos um com o outro. Passou mais 2 vezes. O casamento, no primeiro casamento resultou em divórcio em apenas 1 mês após a cerimônia, ou seja, ela só passou 1 mês com o outro dito cujo. Especula-se que o atual marido tenha descoberto que ela ainda mantinha contato com o ex-namorado, já que algumas vezes quem falava no telefone, inventando as desculpas, era o dito cujo, que era ele. Em 2014, ela casou de novo e mudou para Noruega. Algumas fontes informam que após a mudança, ela sofreu um aborto, o que a deixou bastante perturbada psicologicamente. Nesse período, as ameaças ao casal aumentaram, com um conteúdo mais violento e até mirabolante. Gente, eu tinha esquecido de fazer a partezinha de dentro, eu fiz só a parte de dentro, rapidinho. O medo dela, ou seja, dos dois, era tão real que pra cerimônia de casamento, eles contrataram seguranças. Eles apareceram, ela tava na Coreia. E ela parecia querer ocultar pra família que os dois estavam na Coreia. Todas as compras que ela fazia em dinheiro, mesmo ela tendo vários cartões de crédito. E antes do desaparecimento, ela fez um pedido de empréstimo de 10 milhões de wons, que é a moeda coreana. E a dita cuja justificativa para esse pedido de empréstimo é que ela disse pra mãe dela que ela queria fazer uma viagem pra África. Do nada, pra vocês entenderem. Ele, o senhor Jeon, que era marido da professora que desapareceu junto com ela, tinha uma ex-namorada tóxica. E essa ex-namorada tóxica que ficou grávida, que ficou doida, que mandava ameaças, era ela que mandava, não o ex-namorado da professora lá, viu? A ex-namorada dele foi intimada a aparecer na Coreia,
para responder algumas perguntas sobre o caso. Desculpas evasivas foram dadas para que ela não fosse comparecer, né? Como, por exemplo, o alto custo das passagens aéreas. Como ela não compareceu, né? A Interpol fez um pedido de deportação, um pedido formal, para que ela comparecesse obrigatoriamente, né, à investigação. Eventualmente, por outro motivo, ela foi presa na Noruega em 2017 e esperava-se que fosse enviada para a Coreia para investigação. No entanto, em dezembro, um tribunal norueguês decidiu indeferir a extradição dela, a exportação dela, alegando que não havia prova suficiente que Jung estava envolvida no desaparecimento, né? Tipo, teve meio que uma defesa, entendeu? Ela atualmente está na Noruega e continua a argumentar que nunca namorou com o Jeon, nunca nem viu o homem na vida dela, né? Uma santa. Ao contrário do que todo mundo que conhece ela diz. E ela diz que não lamenta não ter sabido do desaparecimento, não sabe nada sobre o desaparecimento do casal. O que me coloca na cabeça é que ela sabe de tudo e foi ela que levou os dois, né? Que hoje em dia eles estão no cativeiro, tadinho, os dois. Até hoje segue sem respostas. A investigação foi prejudicada no momento em que a corte norueguesa decidiu não extraditar a Jung, ou seja, cagou com tudo. O casal nunca mais foi visto e a família segue sem respostas até hoje. Até a mãe da Jung fez uma viagem para a Noruega em parceria de uma rádio, tentando entrar em contato com ela para perguntar sobre o desaparecimento, para saber de alguma resposta, mas mesmo assim o encontro não rolou. Não aconteceu nada, ela viajou à toa. O caso envolveu até a polícia, que obrigou a mãe, né, a voltar para a Coreia, já que ela estava só como motorista, né? Algumas fontes sugerem que eles dois realmente desapareceram sozinhos por conta própria, ninguém fez isso, e que eles teriam feito isso justamente com medo das ameaças de Jung. Eles teriam resolvido sumir para ver se parava um pouco com as ameaças do ex-namorado dele, né? Do ex-namorado do homem do casal. O fato é que esse caso bizarro permanece aberto, sem resolvido, sem prova, sem dica, sem nada. Eles simplesmente, sumiram. É claro que existem várias teorias sobre o que aconteceu com eles, mas nada foi comprovado pela polícia, nem pela Interpol, que também estava envolvida, nem pela mãe da Jung, nem pela família do casal, por nada. Eles simplesmente, beijinho da Anitta. E foi isso, gente. A maquiagem ficou assim. Ficou assim, bem simples, delineado tão meio torto. Mas é isso, gente. Eu voltei. Vou continuar fazendo vídeos aqui semanalmente, quando eu puder, pela semana. Não vou colocar um dia específico, que eu sempre faço isso. E quando chega no dia, eu não consigo postar. E sempre que eu puder, eu vou fazendo vídeo pra cá, postando aqui. E é isso, tô de volta. Beijo, se inscrevam aí, compartilhem com os amigos caso vocês tenham gostado desse caso. Se vocês souberem mais algumas informações, coloquem aí, que eu vou estar lendo e respondendo a vocês. É isso. Um beijo. Tchau!